Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Entre Livros e Ideias. Ainda continuando o nosso projeto de comentar o livro Cristianismo Puro e Simples. Hoje eu comentarei do livro 1, o capítulo 2, intitulado Objeções, onde Lewis vai responder algumas objeções levantadas com relação à existência do que ele chamou de a lei da natureza humana, que também é conhecida como lei moral ou lei do comportamento digno. No capítulo anterior, Lewis tentou demonstrar que todos nós, todo ser humano, intuitivamente, tendemos a admitir certos comportamentos como bons e justos e outros como maus e injustos. Então, intuitivamente, nós colocamos em prática uma determinada lei, que é a lei moral. Nesse segundo capítulo, Lewis responde a basicamente duas objeções. A primeira delas propõe que, na verdade, a lei da natureza humana, ou a lei moral, ela seria nada mais nada menos do que um instinto gregário do ser humano. Por instinto, devemos entender um forte impulso para agir de um determinado modo. Devemos ressaltar que o instinto ele está presente em todos os animais. Lewis não descarta a presença do instinto gregário no ser humano, mas não é o caso de identificá-lo com a lei da natureza humana. Então, o instinto é um impulso para agir de dado modo. Gregário diz respeito à questão de estar junto com outros da mesma espécie, assim como os búfalos, os leões e todos os animais procuram estar juntos também daqueles que são da sua mesma espécie. Os que levantam tal objeção entendem, portanto, que a moralidade humana nada mais é do que um instinto natural, que está presente porque favorece a sobrevivência do homem em grupos. Mas Lewis vai responder a essa objeção dizendo que nós podemos identificar uma diferença. Por exemplo, quando o impulso de socorrer alguém, o instinto de socorrer e o instinto da autopreservação entram em conflito, dentro de nós sentimos o dever de suprimir o medo, suprimir o desejo de autopreservação, e nós então nos dedicamos a salvar uma pessoa, mesmo com risco de nossa própria vida, fica demonstrado aí que a lei da moral, a lei da natureza humana, não é a mesma coisa que um instinto. Porque quando dois instintos entram em conflito, o que se espera naturalmente é que o instinto mais forte vença o instinto mais fraco. E nada há de mais forte num ser vivo do que o instinto de autopreservação e de sobrevivência. Numa situação como essa, quando o indivíduo opta por colocar em risco sua própria vida a fim de defender um inocente ou uma criança que está em perigo, efetivamente nós percebemos que há algo, um terceiro elemento, que não é só o instinto gregário e que não é simplesmente o instinto de autopreservação. Algum terceiro elemento está ali mediando essa relação e levando o indivíduo a suprimir o seu instinto de autopreservação e como que obrigando-o a agir de maneira diferente, no sentido de salvar a outra pessoa. Então nós percebemos aí o que nós chamamos de moralidade ou a lei da natureza humana. Não é raro, portanto, perceber que muitas vezes o instinto que seria o mais forte, ele acaba sendo suprimido e dá lugar a uma ação onde o indivíduo muitas vezes coloca em risco sua própria vida. E por que ele faz isso? Não é simplesmente uma necessidade natural, mas é um dever que fala dentro dele. E isso, então, é a lei da natureza humana, ou a lei moral, ou outra expressão que Lewis usa, que também é muito boa, que é a lei do comportamento digno, que é intuído e que, de algum modo, se impõe ao indivíduo a partir de dentro. Não que o indivíduo não possa descumprir essa lei, como foi demonstrado no capítulo anterior. Sim, o indivíduo pode quebrar essa lei, pode não obedecê-la, mas ele sente dentro de si o imperativo para agir de tal modo. Outra maneira de identificar a distinção entre a lei moral e o instinto é que muitas vezes a lei moral nos faz suprimir qualquer instinto. Então não há, a princípio,
um instinto que nós possamos determinar como absolutamente bom ou absolutamente ruim. E a lei moral poderá nos fazer tanto suprimir quanto intensificar determinado comportamento, dependendo do contexto. Por exemplo, o instinto de luta. Em muitas ocasiões, é necessário que o indivíduo ele force esse instinto, ele reforce essa tendência de lutar, ele suprima o medo e se lance na luta. Por exemplo, dentro de um combate. Ninguém jamais diria que é uma atitude boa se você está num combate e você simplesmente se rende ao medo. Mas nesse caso, a lei moral manda você tirar força da fraqueza e intensificar o instinto de luta. Porém, em outros contextos, a lei moral nos manda suprimir e exercer o autocontrole. Um outro exemplo também interessante que Lewis nos dá é o instinto sexual. Dentro do casamento, muitas vezes, é preciso que o indivíduo, por força dessa lei moral, ele impulsione seu instinto sexual. Mas em outros contextos, por exemplo, diante de uma possibilidade de adultério, ele recolhe esse instinto, ele o domine. Então, a lei moral não é propriamente um instinto, mas é algo que está ali dando o tom desses comportamentos. A segunda objeção a qual Lewis procura responder é se a lei moral não seria uma mera convenção social, porque afinal de contas nós aprendemos muitos comportamentos, muitas regras dos nossos próprios pais, professores e também do meio social em que vivemos. A resposta a essa objeção proposta por Lewis primeiro nos diz que nem tudo o que aprendemos das pessoas é necessariamente pura e simples convenção social. E um exemplo que ele nos traz é a própria matemática. Se nós aprendemos que 2 mais 2 é 4 e outras relações matemáticas presentes na natureza, aprendemos de outros. Porém, não significa que elas serão simplesmente meras convenções sociais. Elas, de fato, expressam com certa objetividade certas relações presentes na natureza. Do mesmo modo, no campo da moral, nós encontramos alguns padrões ou princípios que, embora aprendamos dos nossos pais, mas eles não são mera convenção social. Por exemplo, o valor da verdade. Imagine um lugar onde as pessoas fossem valorizadas e exaltadas, quanto mais mentirosas elas fossem. Isso não faria sentido nenhum. Então, é um padrão, o valor da verdade, presente em todas as culturas humanas. Embora, em algum momento, o mentiroso, o caluniador, o delator possa ser valorizado, mas ele sempre será visto como um instrumento de alguma causa, mas nunca jamais será valorizado como alguém que deva fazer parte de um núcleo nobre, por exemplo. Outra observação levantada por Lewis é que, caso nós não admitamos que existem ideias morais melhores que outras, então chegamos logicamente à conclusão de que tanto faz a moral cristã, budista ou nazista. Então, se tudo é relativo a meras convenções sociais, como nós então poderíamos exigir que o mentiroso parasse de mentir e começasse a falar a verdade? Porque mentir é um comportamento moral. Então, se é mera convenção social, como eu posso exigir dessa pessoa que mude esse comportamento? Já que a verdade em si não tem um valor positivo em si mesma. E logo, a mentira também não, já que tudo está sendo relativizado. Se essa lei fosse simplesmente aquilo que cada país determina como certo e errado através de sua legislação, como nós poderíamos, por exemplo, julgar uma nação por ter cometido certos crimes contra outra nação, já que dentro daquele país, aquilo que foi feito para ele estava fazendo sentido. Um exemplo que Lewis está trazendo a todo momento, porque faz parte do seu contexto histórico ali, é o que acontecia dentro da Alemanha nazista. Se tudo é tão relativo assim, então como condenar os nazistas por seus atos cometidos contra os judeus, por exemplo? Então, a lei moral ela não é mera convenção social.
ela é um dado que de fato possui certa objetividade. Nós podemos perceber em todas as culturas. Lewis encerra o capítulo chamando a atenção para as diferenças que de fato existem entre os códigos morais, dependendo do lugar, do tempo e da cultura. Evidentemente, o que é considerado imoral em um país pode ser considerado moral em outro. Mas, como diz Lewis, se trata da maneira como nós encaramos os fatos. E não é uma questão de princípio em si mesmo. Por exemplo, vamos pensar a questão da higiene. Em alguns países, ainda se costuma fazer necessidades fisiológicas no meio da rua. E as pessoas encaram com certa naturalidade aquilo. Então não é algo que seja considerado ruim de cara. Enquanto que em outros países isso é algo inadmissível. Porém, veja que o que diferencia esses comportamentos não é o princípio de que você deve ter um certo cuidado com a higiene e com a limpeza, de que as coisas estarem limpas é bom e sujas são ruins, mas é a maneira como as pessoas encaram aquele fato específico, considerando o fato, nesse caso, uma questão de higiene ou não. E assim, outras questões também, outros exemplos, nós poderíamos levantar. Para encerrarmos nossa conversa, um outro exemplo ainda dessa questão de como encarar os fatos, nós temos que há quem considere, por exemplo, como um ato ofensivo ao público, uma oração feita por algumas pessoas no meio da praça. Porque para essas pessoas, esse ato, ele fere determinado princípio. Por outro lado, outras pessoas vão considerar como ofensivo um discurso secularizador, um discurso ateizador, por exemplo, no meio de uma praça. Um discurso de alguém que afirma ali e procura provar a inexistência de Deus. Porque essas pessoas vão considerar esse discurso também ofensivo ao público, porque entendem que ele fere algum princípio. Agora, de fato, há diferença de princípio? Não. A diferença que há é de como as pessoas encaram determinados fatos, mas o princípio é o mesmo. Aqueles que consideram o ato religioso como ofensa entendem que aquele ato fere a liberdade de consciência dos que não creem. E aqueles que entendem que o discurso ateizador ou secularizador fere o público, também acreditam que aquele discurso fere a liberdade de consciência e de crença das pessoas. Então, no fundo, embora haja uma diferença de comportamento, existe um princípio que é comum a eles. E esse princípio comum está exatamente apoiado naquilo que Lewis chama de a lei da natureza humana ou a lei moral. Em outro livro de Lewis, ele trata disso de uma maneira até bem mais abrangente, que é o livro A Abolição do Homem, que também eu deixo como sugestão para que vocês aprofundem a discussão. Então, muito bem, meus amigos, vou ficando por aqui. A próxima aula nós falaremos um pouco sobre o capítulo 3. E fique comigo, dê um like aí se você puder, para ajudar o canal a ser mais visualizado. Se inscreva para acompanhar essas resenhas e outras também, outros projetos que pretendo desenvolver aqui dentro do canal. Muito obrigado, até o próximo encontro.